agosto, que é também o mês 8. E depois vão faltar apenas 3 meses. Depois de agosto vão faltar apenas 3 meses. Eis aqui a importância de olhar à sua volta o que está a acontecer. Agora, mês de julho, a encerrar com a mulher africana. Hoje é o dia da mulher africana, já deu para perceber, não é? Desde as primeiras horas da manhã, o que está a fazer, não só nos nossos programas, mas um bocadinho pelos outros canais de comunicação, uma homenagem à mulher africana. E o amigo lá em casa já teve a oportunidade de manifestar carinho à sua cara à metade. Logo que acordou, conseguiu dizer o quão bela, o quão linda é a sua cara à metade? Ou nem por isso? É do tipo de nem sequer fazer menção do penteado da sua esposa. Coitada, foi ao salão, tratou de mudar o look, você nem reparou. Ontem ela usava cabelo curto, hoje está com tranças, você não reparou. Vai pintar o cabelo, você não reparou. Não tem tempo para olhar. Hã? Põe dinheiro para mudar o visual, não, você não repara, não está nem para aí virado. Mas consegue reparar rapidinho o penteado da colega, não é? Da vizinha, da amiga. Consegue reparar imediatamente o penteado de um artista nas redes sociais, vai já lá comentar. Da cantora, da atriz, consegue reparar. E dela não? Já não se fazem homens como antigamente, meu Deus. Os homens do tempo dos nossos pais, onde é que eles estão? Não custa nada, se ainda não fez isso, se ainda não manifestou carinho, se ainda não desejou um dia da mulher africana bastante feliz, a sua cara à metade, aproveita. O sol ainda não se pôs, aproveita. Faça esse comentário. Dedica amor, carinho à sua esposa, ela merece. E então, o cartão continua consigo. O cartão multicaixa continua consigo. Já não tem lá nada também, já acabou, né? Não faça isso. É ela que deve gerir o cartão multicaixa, é ela. Principalmente no dia dedicado às mulheres. Bom, vamos às notas. Em Malange, cidadã é acusada de atirar para o poço a sua bebê, provocando a sua morte. Em Luanda, uma menina de 9 anos é abandonada pelo próprio pai por ter nascido albina. Aqui, os factos fazem eco. Roda, Regi. Vamos começar com um gráfico enquanto aguardamos pelas imagens do CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. A qualquer altura vão dar-nos as imagens das câmaras disponibilizadas nas mais diversas artérias, não só da cidade capital. A qualquer momento vamos ter o trânsito a partir do exterior, mas por agora recebemos o professor Júlio Quental. Boa tarde, professor, seja bem-vindo neste dia dedicado à mulher africana. Boa tarde, Mário Santos, e este abraço extensivo a toda a equipa do Ecos e Factos, Mário, e também, e porque não podia deixar de ser, aplicável e extensivo aos nossos queridos telespectadores, Mário. Muito bem. São a razão da nossa existência. Muito bem. Por isso, meus caríssimos, disponham. Professor, vamos começar então por este quadro da sinistralidade rodoviária das últimas 48 horas. Corretíssimo, Mário. Ora, vejamos que temos aqui um quadro, não é? Que quase a todos os níveis há um certo decréscimo. Comecemos pelos acidentes, Mário. Tivemos 22 acidentes para o dia de ontem, certo? Domingo. Corretíssimo, contra os 37 de sábado. De sábado. Certo, Mário? Sábado foi violento. Corretíssimo. Está a ver? O sábado, o pico foi lá em cima, no que toca a acidentes. E tivemos aqui um decréscimo de 15. Certo, Mário? Um decréscimo de 15. Mesmo assim, não nos satisfaz, professor. Não, Mário, não. É que 0 ou no mínimo 0,5 seria o ideal. O ideal, portanto, exato. houve aqui um decréscimo de 15, Mário. Todavia, estes 22 acidentes produziram 4 mortos. Infelizmente. Contra os 4 de sábado. E que temos aqui um acumulado, Mário, de 8 mortes. Quer dizer que 8 famílias ficaram ontem privadas dos seus entes queridos em razão de quê? Da sinistralidade rodoviária, o que é mau. Os 22 acidentes de ontem, Mário, produziram 32 feridos. Aí foi mau.
contra os 26 do dia anterior. Houve aqui um incremento de 6, certo, Mário? Certo. O que dá aqui um total, um acumulado, Mário... 58. 58 feridos, certo? Dos 32 feridos, certo, de ontem, 25 são graves, certo? Deus. Contra os 19 do dia anterior. Houve aqui um acréscimo de 6, Mário. 6. O que é mau. Muito o que mau. é muito mau, Mário. É muito O mau. acumulado dá 44. Corretíssimo. E nós sabemos que estes 25, portanto, feridos, que temos aqui o acumulado de 44, Mário, que muitos deles podem evoluir a óbito em razão da gravidade das ofensas corporais ou em razão de patologias pré-existentes, Mário. Por último, temos os feridos leves, que temos 7 para o dia de ontem e 7 para o dia anterior, sábado, que dá um acumulado de 14. Portanto, façamos uma introspeção porque percebemos que estes níveis ainda são altos. E o final de semana, Mário, são os níveis mais altos, com principal incidência ao sábado, em que as pessoas perdem o norte, conduzem de forma desalmada e, Mário, temos que inverter o quadro. Hoje, Mário, se pudermos, havemos de falar, e porque preparamos isto, havemos de falar dos vidros esfumados. Percebi hoje, Mário, e tenho percebido ao longo da semana, mas com maior incidência no dia de hoje, tive cuidado bem porque saí com esta preocupação de ver que muitos condutores que esfumaram os vidros fizeram um recorte na película na zona do retrovisor, para que tenham percepção da posição dos outros veículos em relação ao seu, por via dos espelhos retrovisores. Quer dizer, Mário, que eles, de forma indireta, estão a assumir que as películas são nocivas à circulação. Não ajudam. Correto, até porque diz-se mesmo que as películas são inimigas da segurança rodoviária, porque dificultam a percepção, portanto, da visão periférica, da percepção da posição dos outros veículos em relação ao nosso. Portanto, auguramos que esta matéria esteja preparada para que então possamos elucidar os nossos telespectadores em razão desse facto. Outro sim, há preocupação da Polícia Nacional e das autoridades no que toca a esta matéria. E levaremos então esta informação se for possível, Mário. Muito Disponha. bem. Eu, muito particularmente, professor, não sou muito simpático com os vidros escurecidos. Correto. Não uso. As pessoas dizem, às vezes é necessário. Não sei, porque talvez por uma questão de preservar a imagem, não sei, por carga d'água. Se for para evitar situações pouco agradáveis quanto à segurança, quando deixamos do carro somos alvos na mesma. A pessoa vai para o restaurante, vai para a farmácia, continua a ser um alvo. Eu disse ao Mário há bocadinho. Caso a matéria esteja pronta, até o final do programa, havemos de mostrar as vantagens e as desvantagens. Mas ainda assim, Mário, eu gostaria de realçar aqui um fator. Qual? É a tipicidade legal. Portanto, a tipicidade legal da ilicitude do ato de utilizar, portanto, películas em observância ao que está tipificado nos termos do artigo 17º, certo? Do Decreto 185/13 de 7 de novembro. Portanto, se há tipicidade legal, é fundamental que haja observância da norma. Não gosta da lei, tudo muito bem, mas deve observá-la. E até porque a lei não diz que é proibido usar películas. Diz sim, usa as películas, mas em conformidade com o que está normatizado. É isso que se Professor, pretende. não vai embora, nós vamos, também para o telespectador, nós vamos mostrar-lhe um acidente de viação que tirou a vida a uma cidadã de 47 anos na cidade de Moçama, de seu nome, Dona Zefa. A senhora Zefa estava no centro da cidade a comercializar legumes e frutas. Um dia em que ela, e nós temos falado muito a respeito deste assunto, ela estava a cuidar de preparar alguma coisa para levar para casa para os filhos. Correto. De repente é surpreendida por uma viatura que acolheu definitivamente, ou seja, uma viatura que vinha em alta velocidade. Respondia a um chamado. Na verdade, a viatura pertence ao comando municipal da Polícia Nacional em Moçambique. Ia para tratar de uma situação, ia ocorrer uma solicitação feita, há uma colisão com um outro automóvel, despista depois da colisão e colhe esta senhora. Vamos a esta matéria, podemos ver, Regi, roda.
Dor e consternação. É o resultado do acidente em que foi vítima a cidadã de nome Zefa, de 47 anos de idade, que se encontrava a comercializar frutas e legumes nesta zona, no centro da cidade. Foi surpreendida por esta viatura de marca HZ de cor branca ao serviço do Comando Municipal da Polícia Nacional em Moçambiques. Antes de provocar a morte da cidadã Zefa, de 47 anos de idade, embateu contra esta carrinha de marca Hilux de cor vermelha. O HZ da polícia bate no carro. O carro, em vez de virar para ir para lá, não, direcionou e ainda meteu mais uma mudança. Enquanto o processo decorre, o motorista encontra-se detido. Tudo sucedeu quando a viatura patrulheira afeta ao Comando Municipal de Moçambique se deslocava para atender uma ocorrência e, circulando presumivelmente com excesso de velocidade, deparou-se com uma viatura Hilux. Resultou em bater na viatura Hilux que vinha na rua transversal e seguidamente despistou-se da faixa de rodagem e colheu a senhora que estava a proceder à sua venda num passeio junto à creche Tomba. O condutor em causa está detido, será presente hoje ao juiz de garantia, de modo que possa ser, se de facto se achar culpabilidade nele, ser responsabilizado pelos danos causados. Testemunhas no local apelam prudência e maior responsabilidade aos automobilistas. Enfim, perdemos a cidadã, a dona Zefa, neste acidente. Professor, não sei se percebeu, a viatura da polícia ia responder uma chamada, faria eventualmente uma intervenção. Não foi possível perceber na peça se tinha elementos na parte de trás que estavam ao serviço ou a cumprir esta chamada, mas há uma colisão. O excesso de velocidade faz com que a própria viatura da Polícia Nacional despistasse e fosse colher a senhora. Agora, em situações do género, se ele vai em alta velocidade, está a trabalhar, normalmente ligam as luzes de sinalização e a sirene, não é? Corretíssimo. Impecabilíssima a sua abordagem, Mário. Repare, portanto, estabelece a norma que os veículos de classificação especial que seguem serviço de urgência, certo, bombeiros, carros da polícia e ambulância e por aí diante, estes veículos, estes condutores, são obrigados a sinalizar a sua marcha. De que forma? Com as luzes rotativas, certo? E com o dispositivo sonoro. Todavia, estabelece a mesma norma que os condutores destes veículos, certo, devem observar um conjunto de precauções para que não criem embaraço ao trânsito. Quer dizer, certo, embora se tratem de veículos de classificação especial, todavia devem sinalizar e observar um conjunto de normas, de regras, certo? Portanto, no caso específico, e disse muito bem o oficial da polícia, se constatar culpabilidade da parte do condutor do veículo policial, deverá ser responsabilizado civil e criminalmente. E também estabelece a mesma norma que os outros condutores, apercebendo-se da sinalização do veículo de classificação especial, caso estivesse a sinalizar. Corretíssimo, caso é hipotético, portanto, deverão também abrir a ala, reduzir a velocidade e ceder passagem ao veículo de classificação especial. Pronto. Quero aqui realçar, anota aqui, Mário, o seguinte: o facto de conduzirmos um veículo de classificação especial não nos inibe da observância de regras para garantir a segurança rodoviária. Não é porque não estou a sinalizar, não. Está a sinalizar, vai sinalizando, vai estar circulando. A passar um cachorro, uma bola, uma criança. Correto. E, portanto, a prioridade não é absoluta. Ela não nos inibe da observância de um conjunto de fatores para que não haja colisão ou sinistros, certo, Mário? Muitas das vezes confunde-se o facto de estarmos a conduzir um veículo de classificação especial com prioridade absoluta. Não, a prioridade não é absoluta, certo, Mário? Então, e aí percebe-se mesmo que não houve, conforme foi a colisão, Mário, percebe-se à partida que não houve observância de um conjunto de precauções para que se evitasse o sinistro. Em condições, e para terminar, vamos falar agora dos vidros escurecidos, vamos falar agora.
dos vidros escurecidos. Para terminar, relativamente a este assunto, se a viatura da polícia, se confirmar que vinha sinalizar, no entanto, a colisão, mesmo que tenha sido provocada pelo carro da polícia, e se ela vinha sinalizar, a viatura Hilux ou Hilux que se envolveu nesta colisão pode ser responsabilizado, o motorista pode ser responsabilizado? Pode, Mário, mas há muitos fatores a ter em conta. Faz-se o levantamento do croquis, do posicionamento dos veículos, certo? Onde cada um deles vinha, para se poder perceber in situ, certo? Para quem recairia o direito de passar, certo? Portanto, há um conjunto de fatores, não basta sinalizar apenas. Tem que se aferir se havia condições do condutor da Hilux a afrouxar e ceder passagem ao carro da polícia, ou se havia condições para que o condutor do veículo policial pudesse então reduzir a velocidade para ceder passagem ao outro. Tem muito a ver com o posicionamento dos veículos em relação ao local onde ocorreu o sinistro, Mário. Muito bem. Por outras palavras, não há prioridade, não há exclusividade, não há prioridade no máximo absoluta pelo facto de ter ligado as luzes de sinalização. Correto. Vamos então ver, mostra aí o gráfico dos vidros escurecidos, por favor. Regi, põe aqui no vídeo, o professor vai dar-nos uma aula relativamente aos vidros escurecidos. Professor, temos aqui este carro, um bólido, um carro de última geração, não é? Correto. E fizemos questão de trazer mesmo este, que é para elucidar, porque muitos indivíduos com veículos topo de gama, Mário, fazem São os que têm vícios, não é? Corretíssimo. Alguns deles, não são todos. Correto. Mário, eu começaria a abordagem deste tema dizendo o seguinte. A vida em sociedade implica a observância de normas. Muito bem. Certo? Muito implica. Portanto, há um decreto presidencial que fala sobre a alteração das características dos veículos e ele define regras. Este decreto é o decreto presidencial 185/13 de 7 de novembro. E ele aborda vários assuntos, dentre eles, portanto, os vidros escurecidos. O que ele diz? O artigo 17º deste decreto estabelece que as partes envidraçadas dos veículos classificam-se em partes, certo? Indispensáveis para a dirigibilidade do veículo e partes dispensáveis. Quais são as partes envidraçadas indispensáveis para a circulação? São o para-brisas, que é o vidro de frente, e os vidros laterais dianteiros. Estabelece este normativo que as películas, os vidros dianteiros laterais e o para-brisas, eles podem ser incolores e quando incolores, Mário, a sua transparência não deve ser inferior a 75%. Quer dizer que o grau de opacidade será de 25%, certo? Certo. Quando as películas forem coloridas, aí é que não devem ser inferiores a 70%. Você está a ver? Portanto, se forem películas incolores, o grau de transparência não deve ser inferior a 75%. Se forem coloridas, o grau de transparência não deve ser inferior a 70%. Isto quer para os vidros dianteiros, laterais, quer para o para-brisas, que é o vidro de frente. Da frente. Correto. Que são os vidros, são as partes envidraçadas indispensáveis para a dirigibilidade do veículo. Por quê, Mário? Porque, repare, o de frente é óbvio. Temos a visão frontal. As laterais dianteiras é que nos fornecem a indicação por via dos espelhos retrovisores, da posição dos veículos. Portanto, à nossa volta, teremos percepção em razão dos vidros, ou melhor, dos espelhos retrovisores. Quais são as partes dispensáveis para a dirigibilidade? São os vidros laterais traseiros. Onde vai o boss? Corretíssimo, lá atrás. O boss não quer ser visto. Corretíssimo, Mário. E este é o ângulo mesmo. E o vidro traseiro, que é o chamado vigia. Portanto, ambos os vidros, os laterais traseiros e o da retaguarda, certo, estabelece a norma, o artigo 17º do Decreto Presidencial 185/13 de 7 de novembro, que estes, portanto, o grau de transparência não deve ser inferior a 28%. Quer dizer que o nível de opacidade pode ir até 72%. E a transparência
Não deve ser inferior. Por outras palavras, não pode estar completamente enegrecido. Totalmente preto, ninguém sabe que está lá dentro. Não, Mário. Tem de se perceber que é uma silhueta lá dentro. Corretíssimo. E vejamos aqui, Mário, as vantagens da utilização das películas. Temos aqui à esquerda, Mário, no tom verde, uma das vantagens. Reduz até 99% os raios ultravioletas. Raios certo? do sol. Corretíssimo, Mário. Quer dizer que a infiltração dos raios solares para dentro do veículo serão menores. O que vai criar um equilíbrio térmico. Não aquece muito. Não aquece muito a parte interior do veículo. Portanto, para quem usa o AC, o ar-condicionado, haverá menos esforço do AC, porque a temperatura interna... Gasta menos gasolina. E gasta menos combustível, certo, Mário? Porque o esforço do ar-condicionado será menor em razão do clima térmico interior. Outro, proporciona privacidade. Quer dizer que o Mário não é reconhecido, está dentro do veículo. Os bens patrimoniais que se encontram dentro do veículo não serão vistos do exterior. Não haverá o risco, porque vai desestimular os furtos. E também as películas vão reduzir, caso haja uma colisão, o estilhaçar dos vidros. Certo? Porque a película vai permitir que o vidro se mantenha ali, embora estilhaçado, ou embora partido, aliás. Já para as desvantagens, os vidros enegrecidos reduzem o campo visual. Quer dizer que o condutor tem mais dificuldade de perceber o espaço envolvente ao seu redor, por via dos espelhos retrovisores. E repare, Mário, em condução, nós temos cerca de 1 segundo para olhar que é para o espelho retrovisor, ver a posição do outro e tomar uma atitude. Certo? Portanto, os vidros escurecidos reduzem esse campo visual. Reduzindo o campo visual, aumenta o tempo de decisão. O Mário, se tivesse que tomar decisão em 1 segundo, que é para ligar o pisca e sair, o Mário levará mais tempo a reagir em razão da dificuldade visual. Certo? E aí o caminhão já deu. Puf. Já deu, Mário. Outra, encobre os raptos. Se alguém for raptado, muitas das vezes o condutor vai ao veículo, destranca, quando vai entrar, está ali o amigo do alheio. Coloca ele dentro do carro com os vidros totalmente enegrecidos. Ninguém vê. Ninguém vê. Certo, Mário? Até a polícia, depois daquela coisa, olha, passei mesmo em frente à polícia, a polícia nem viu os bandidos. Claro, você facilitou, você enegreceu os vidros. Outra, encobre, não é, o transporte ilícito de armas e de outros produtos que são ilícitos, certo? Encobre. O pó branco que provoca a constipação. Corretíssimo, Mário. No ponto 5 temos diminui a possibilidade de auxílio a crianças deixadas no interior do veículo. Muitos pais deixam as crianças no interior do veículo, vão às compras e por aí fora, e às vezes os vidros estão tão enegrecidos que quem pode auxiliar as crianças não o faz. A criança está a sufocar, a pedir socorro, ninguém vê. E ninguém vê. E por último, Mário, diminui a possibilidade de auxílio a condutores que tenham sofrido de um AVC. O indivíduo está a conduzir, teve um AVC, desmaiou, está ali dentro do veículo. As pessoas no exterior não percebem o que é que se passa lá dentro e o indivíduo pode até morrer porque não houve prestação de auxílio em tempo útil em razão da opacidade dos vidros ou das partes envidraçadas do veículo. Portanto, temos que perceber as vantagens e desvantagens e, acima de tudo, temos que respeitar, Mário, respeitar mesmo aquilo que diz o decreto. Duralex, sed lex. A lei é dura, não a gosta, mas cumpra, porque assim estabelece a norma. Portanto, tenhamos percepção de quais são os vidros, as partes envidraçadas indispensáveis para a condução e quais são as dispensáveis. Quer usar películas? Use-as, mas de acordo com a regra. E outra, Mário, aquele falso problema de que só estão a aprovar as empresas dos amigos terminou. Há um despacho 250 emitido pelo senhor comandante-geral da Polícia Nacional, portanto, a anular aquele concurso que foi correto e expandiu a admissão de quem esteja interessado em exercer essa atividade. Portanto, os interessados remetam um requerimento à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária a solicitar a prestação desse serviço. Obviamente que vai submeter-se a uma inspeção e ser-lhe-á emitido, portanto, a licença para o exercício da atividade. Não há aqui aquela história, não, são os amigos, não. Quem tiver dúvidas vai ter a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária e então irá obter todos os elementos para então legalizar-se para o exercício da atividade, Mário. Muito bem. Professor, um ponto e vírgula, a qualquer altura teremos o trânsito a partir do exterior com as imagens do CISP.
Um ponto e vírgula e já regressa. Disponha, meu amigo. Precisaremos de mais aulas relativamente a este bólide que vi aí nas imagens. Corretíssimo. Muito bem. Olha, só de ver aquele bólide, tive aqui umas ideias. Quem me dera um carro daqueles. Eu cantava que nem Pavarotti. Bom, vamos lá. Sinistralidade rodoviária. Como é que estes meses se pode fazer como avaliação os números da sinistralidade rodoviária na província da Luna Norte? Vamos ver, Regi, como é que foram os acidentes na Luna Norte? Roda. Foram momentos difíceis para quem viu o seu familiar perder a vida na estrada, vítima de acidente de viação. O motorista perdeu o controle, o carro cambaleou. É assim que nós todos temos ferido e o nosso motorista que morreu na mesma hora. Um dos sinistros que dizimou várias vítimas aconteceu há dias na zona do mercado de Carinhenga, onde um caminhão desgovernado rompeu tudo o que tinha pela frente. Um dia que fica na memória de muitas famílias que perderam os entes queridos. Não sabíamos, só assustamos as crianças, havia correr, que o tio ali lhe atropela, já morreu. Esta é uma das principais unidades da província. Estamos a falar do Hospital Geral David Bernardino Camanga. Durante o primeiro semestre deste ano, o hospital recebeu vários casos de acidente. Só para se ter ideia, durante algumas semanas chegou a registrar 20 a 22 pessoas sinistradas nas estradas da nossa província. Registramos 22 óbitos y fueron internados a 80 pacientes por traumatismo víctima de accidentes de viação. A falta de prudência na via e o desconhecimento do Código de Estrada pode estar na origem de vários acidentes. A manutenção deficiente dos veículos é também apontada como uma das causas dos constantes acidentes. Muita gente não tem essa atenção da manutenção periódica das nossas viaturas. Há bem pouco tempo nós assistimos ali um caminhão que foi atropelar N pessoas porque faltou, na verdade, a manutenção periódica da viatura. A criação de mais vias de acesso, principalmente na cidade capital, por formas a desafogar o trânsito, é uma das saídas apontadas para que se possa baixar o índice de acidentes. Se for possível, haver um trabalho na via do Cacanda, que os carros ou motociclo tivessem a fazer aquela via para evitarmos o engarrafamento e diminuirmos o afluxo de veículos e motociclos, ciclos motor que tem ocorrido nesta via, senão vamos resistir mais casos e mais de sabor não fica bem. Segundo dados do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, desde o início do ano registrou 245 acidentes de viação por excesso de velocidade e falta de prudência, 34 por negligência e má travessia dos peões, 30 por ultrapassagem irregular e manobras perigosas. Somando estes números de janeiro a julho do corrente ano, o Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária tem um registro de 365 acidentes de viação. Resultaram em 430 feridos, 64 mortos e danos materiais avaliados em 261 milhões de kwanzas. As imagens são de José Guerrito, Oscar Neves, Dionísio Neto e eu sou Milton Moeia Tulo, a TPA a partir das terras do Samanhunga. Muito bem.
Dá para refletir? 300 acidentes em 3 meses. Dá um número de 100 acidentes por mês numa província como a Luna Norte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Imagina se for acontecer, mentirosos, empresários que falam que não tem dinheiro ou vai ao multicasso. Vamos ficar abismados. Não se está a conduzir com responsabilidade. As pessoas perderam o norte. Perderam o norte mesmo. Não há responsabilidade na estrada. Os carros que vimos na reportagem do Milton são carros de não fazem revisão técnica dos automóveis. Conduzir em estado de embriaguez, falta de perícia. Estamos a brincar com a vida. Vamos continuar com a ajuda dos nossos colegas nos centros de produção, da televisão, ao nível do país. Vamos procurar ver como está essa questão da sinistralidade rodoviária. Mas agora, daqui a pouco, eu vou mostrar colocar à disposição, se a regime colocar à disposição, vamos mostrar-lhe um caso que vai ser tratado com maior detalhe amanhã. Mas hoje, uma mãe que dá a luz a uma bebê, logo depois do parto, atira a bebê na fossa. Fossa mesmo. Isso é de doidos, não é? Uma mãe que precisa de um bebê, atira a bebê na fossa. Vamos mostrar a qualquer altura. Agora, ponha a imagem, já vi o rosto. Aqui no vídeo all, ponha a imagem. Muito bem. Lá em casa, amigo telespectador, este cidadão angolano, o Jorge Fontes, ouça, angolano que viveu nos Estados Unidos da América por mais de 40 anos. Angolano, o Jorge Fontes. É angolano. Aliás, tem um sorriso de angolano, vê-se. O angolano tem um sorriso especial. E o sorriso dele é amangolé. Estados Unidos da América por mais de 40 anos. Regressou, ele nunca mais tinha visto a família no país, sua terra natal, e veio para Angola com o propósito de conviver com a família, abraçar a família. A idade está a ir embora. Muita gente não o conhecia, não sabia nada dele por mais de 40 anos, portanto, a viver como migrante lá fora. Regressa. E enquanto chegou, foi visitar a família, foi bem recebido. A família até é uma família bastante conhecida, sobretudo daqueles que gostam de ir ao Mussulo, uma família bastante conhecida. O Jorge instala-se num hotel em Angola, num hotel. Num determinado dia, o Jorge sai para passear e desaparece até agora. Já está há mais de 3 meses, muito mais do que isso, desaparecido. Por onde andará o Jorge? O que é que se passa com Jorge Fontes? Por onde andará o Jorge? Não é possível que uma pessoa... Bom, agora, ouça, ele não conhece o país. Esteve mais de 40 anos lá fora. Nós às vezes saímos, vamos para o interior de Angola, 2 semanas, quando voltamos, ali onde estava um prédio, já não está o prédio, desapareceu, foi-se embora. De repente, ali onde havia um campo de futebol, já não há. Agora imagina ele que ficou mais de 40 anos lá fora. USA, United States of America. Chega à terra que viu nascer, quer passear para conviver com as pessoas que ele conheceu. Há algumas pessoas com quem ele privou, brincou na sua infância, e de repente o cidadão desaparece. A família está preocupada. Será que alguém o viu passar por aí? O Jorge, já vamos para esta matéria, o Jorge não tem perturbações mentais. Não tem. Não é aquela pessoa que teve perturbações mentais, de repente saiu e ninguém sabe dele. Não. Plenas faculdades mentais. Não pode desaparecer assim do nada. Não pode. Não pode. Vamos a essa história que eu já regresso. Roda.
Jorge Fontes é um cidadão que saiu do país com 10 anos de idade em busca do sonho de viver em terras de Tio Sam. Depois de 38 anos a viver nos Estados Unidos da América, decidiu voltar à terra natal Angola para matar a saudade junto dos familiares. Jorge Fontes estava hospedado em uma das unidades hoteleiras de Luanda e foi visto pela última vez em maio último. Meu primo, que veio dos Estados Unidos, porque ele é aqui do Catofe, veio para vir visitar a terra dele e roubaram-lhe o passaporte, não conseguiu levantar dinheiro no banco, o AMBO, que tinha-lhe mandado para lá dinheiro, as irmãs lá dos Estados Unidos, e a verdade é que ele acabou por sair, como se costuma dizer, de fininho no Breeze Hotel, porque não tinha pago os 2, 3 ou 4 últimos dias, e até agora, quase 2 meses, ninguém consegue saber nada dele. Depois do desaparecimento misterioso, os familiares recorreram aos hospitais, morgues e à Polícia Nacional, mas até hoje não tiveram nenhuma informação. Já andamos em vários sítios, mas é muito difícil tu teres respostas muito certas da própria polícia, coitados, porque isto é tão grande e mesmo hospitais já corremos por tudo quanto é sítio. De acordo ainda com os familiares, conseguiram obter o sinal do telemóvel a partir dos Estados Unidos da América com a localização de que o aparelho eletrônico estava a arredores do Largo 1º de Maio, em Luanda. A família, mesmo nos Estados Unidos, conseguiu identificar onde é que está o telemóvel que ele tinha deixado no táxi. Então, com certeza, a pessoa do táxi até pode querer lhe entregar, mas não sabe onde é que ele está. Segundo informações de alguns populares, Jorge Fontes apareceu por cá, neste local, no Largo Serpa Pinto, algumas vezes, como contam algumas das testemunhas que o viram a circular neste local. Mês ano passado, ele ia passar mesmo aqui, às vezes dormia aí na igreja do Carmo. Yeah. Passava mesmo várias vezes aqui, não sabia que era a irmã dela. Cidadão angolano desaparece misteriosamente enquanto estava hospedado em uma das unidades hoteleiras da cidade capital. O que se está a passar? Por onde anda o Jorge Fontes? Catofe, quem conhece Catofe, eu gosto do Catofe. Catofe é depois da Kibala. Quem vai para o Ambo, né? Kibala. Depois da Kibala temos o Catofe, um rio por onde já muitas vezes eu tive a oportunidade de finais de semana sentar, banhar e conversar com as pessoas. Catofe, local de gente muito, mas muito bem disposta, gente acolhedora. Dá para enviar um forte abraço à comunidade no Catofe. Mas é que é. Bom, eu aproveito para trazer também com o propósito de abordarmos este assunto o sociólogo Nkanga Ngobes. Boa tarde, Nkanga, seja bem-vindo. Nkanga é descendente do norte de Angola, né? Sim, sim, sim. Fala Kikongo. Não muito bem, mas compreendo. Desgosto do Kikongo. Está na cidade e tal, estudou. Nkanga, vamos tentar perceber, como sociólogo, o cidadão, a senhora disse que ainda viu o Jorge andar aí pelo Largo Serpa Pinto e viu, ela disse que estava a dormir nas imediações da igreja aí dos Remédios, ou coisa assim parecida, na Sé, que é aí próximo, junto ao palácio. Mas o cidadão, ele veio depois de 40 e tal anos, né? Saiu daqui 10 anitos, veio depois de 40 e tal anos e estava num hotel. Então, tiraram-lhe o passaporte, não conseguiu fazer o levantamento de dinheiro que a família mandou dos Estados Unidos e teve de sair do hotel de fininho, conforme disse a parente do Jorge. De fininho, entende-se, não pagou e foi embora. E desapareceu. Mário, é uma situação bastante complexa porque isso deixa a família apreensiva, não é? Um indivíduo que saiu do território há mais de 30 anos, volta à sua pátria, mas aqui também houve uma falta de instrução por parte dos seus parentes, porque assim, se ele já se ausentou do país com 10 anos, volta para um país que de facto ele desconhece a questão de segurança, a questão histórica, seria bom que os familiares dele diretamente
pudessem lhe orientar, pudessem andar com ele, pudessem lhe explicar como é que Luanda é, por uma questão de segurança. Houve aí negligência, porque ele não conhece o território, não é? Não conhece o território, logo em qualquer espaço que ele tiver não consegue de facto orientar ou dar localização geográfica. Isso deixa-nos aqui todos impávidos e particularmente a família, porque ele desaparece misteriosamente. É óbvio que a polícia de facto está a fazer o seu trabalho, que é investigar, mas aqui com toda a imparcialidade a família deixou o seu parente também um pouco inseguro ou não proporcionou ao seu familiar o apoio devido. Porque... O mais seguro seria, ao invés de estar no hotel e ficar com a família? Exatamente, estar com a família. E nem que estivesse a circular na cidade, tinha de estar com alguém, né? Porque ele não conhece a cidade. E nós sabemos que, do ponto de vista de segurança, há sempre aí oportunistas, há sempre pessoas a observarem. Como diz Goffman, a sociedade é uma plateia onde tem distintos atores, não sabemos o papel de cada ator, porque a roupa da cor não fala e não sabemos se é um marginal ou se não. Então, aí houve negligência, infelizmente, porque não se deveria deixá-lo ele circular na cidade sozinho, nem se deslocar do hotel, tinha de estar na casa de um parente, mesmo se tivesse ao hotel, nunca deveria ter saído do hotel sozinho. E pode dar-se o caso, e talvez vamos mudar agora de assunto, porque eu quero também pedir a sua ajuda para comentar um outro caso que é muito sensível. Exato. Mas vai dar-se o caso de, por exemplo, ele não estar ainda ambientado com a família que deixou há mais de 40 anos. E as pessoas, quando estão fora da terra durante muito tempo, não se familiarizam, não se ambientam tão depressa. Pode dar-se o caso dele, né? Prefiro ficar no hotel, não quer incomodar ninguém. Isso é uma variável também, é uma variável que se admite. Pois. Mas partimos do princípio que você veio num território que você não conhece há tantos anos. O sensato é ter alguém para andar consigo, pelo menos. Podia ter ficado no hotel, não há nenhum problema, mas ao deslocar-se tinha de estar acompanhado com alguém. Porque é que conhece o território? É tipo, nós vamos a alguma província, a algum país, nós precisamos de um guia. Não vamos estar a andar à torta e direta num território que de facto não sabemos a segurança, a questão morfológica, a questão antropológica, e nem sabemos quem são as pessoas. Então é importante acautelar esse tipo de situações para quem de facto estiver a viver. Mas esperamos que ela apareça na graça do Senhor e vamos torcer que de facto apareça vivo e que as autoridades de facto consigam fazer o seu trabalho. Muito bem. Regi, ponha só mais uma vez, enche a tela com o rosto do Sr. Jorge, pelo menos pela última vez, por favor. Aí está o Sr. Jorge. Ele está desaparecido. Jorge Fontes. Se alguém vir a circular por aí, temos algum número de telefone que pode ser utilizado para contactar a família? Ou vamos usar o número do DIP? Se alguém vir a circular por aí, por favor, ajuda a família. A família está preocupada, os parentes estão preocupados e a família nos Estados Unidos certamente também precisa. Aí está o número que pode ser usado, o número do DIP, que pode ser usado, é um número que pode ser usado para informar que viu o senhor andar, mas não é para brincar com a situação, por favor. O assunto é sério. Se ligar, tem de ter uma informação válida e que ajude tanto a família que está nos Estados Unidos quanto os parentes que estão em Angola. Muito bem, muito obrigado, Regi. É pai? Sim. Bom, nós vamos contar uma história. Arranje uma cadeira, ele vai ter de sentar, porque ele não vai suportar. A história é pesada demais. Arranje uma cadeira, não tem cadeira, pronto, não faz mal. Há um cidadão, pelo menos até prova em contrário, está a ser acusado de abandonar a sua filha. A filha tem 9 anos. Abandonou a filha. Foi embora. Ele chama-se Albino Delgado Alexandre. É o nome dele. Pelo menos é o nome que está na peça. Albino Delgado Alexandre. Viveu 2 anos com a mãe da sua filha. De repente foi embora. Saiu, foi, abandonou. Sabe porquê? Porque a menina nasceu com albinismo. Isso é pessoa mesmo. Não, nós às vezes procuramos
por várias formas, defender esse tipo de comportamentos. Não, pode dar-se o caso, nós não sabemos, temos que... Não aceito. Eu, pelo menos, não aceito. Um pai, quando é jovem, 19, 20, até 22 anos, tem medo do que está a acontecer à sua volta e foge. Pronto. É miúdo. Mas um pai feito, adulto, não há, escuta bem o que eu vou dizer, já vamos a este assunto, não há nada na face da terra que justifique o abandono de um filho. Nada. Nem pobreza, nem albinismo. Que pai é esse? Pai! Vamos a esta peça, que eu já regresso. É uma história à volta de mitos culturais com repercussões para a vida de uma menor de apenas 9 anos de idade, de nome Jandira Dala. O pai abandonou a família e tudo porque do relacionamento que durou perto de 3 anos resultou no nascimento de uma filha, Albina. A discriminação por qual passa, além de a deixar sem a autoestima, provocou graves rupturas emocionais e hoje esconde-se para não ser vista por pessoas estranhas. Quando eu vejo a minha filha, me dói, porque o compromisso que nós temos com aquele senhor, depois de eu nascer, a criança abandonou. Ela até vivia mesmo aqui. Vivia aqui, mas depois abandonou. E levou as coisas dele, levou o televisor, a arca. Os relatos de insultos por ser albino também vêm de outras paragens. É o caso destes cidadãos. Primeiro dia de aula foi o pior dia da minha vida, né? Devido da falta de aceitação para outros colegas. Segundo nos contam, são traumas que ficam e sequelas quase que irreparáveis. O pouco conhecimento sobre a matéria ligada a questões ocultas são algumas destas razões. E por isso, para entendermos mais sobre o assunto, falamos com um especialista em dermatologia. Do ponto de vista natural, determinado por estruturas próprias genéticas, ele tem um defeito na produção da substância que dá cor à pele, que dá cor aos pelos, que dá cor ao cabelo. O Dr. Pascoal Ovídio desmistifica tudo à volta e garante que muito do que se diz é apenas mito. Não tem nada a ver com feiticismo, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com magia, não tem a ver com isso. Voltando à história da pequena Jandira, a menor de 9 anos, abandonada pelo pai, revela algo inédito, mostrando a pureza do seu coração. A filha não guarda rancor e ainda tem esperança de ter por perto o pai e sentir o abraço fraterno. A triste história comoveu a muitos que se uniram à causa. A família albina, como é chamada, foi até a casa da menor para, acima de tudo, garantir o apoio psicológico. Hoje viemos dar força, né? Aqui a nossa irmã e viemos mostrar nossa solidariedade, né? A Organização de Apoio e Inserção de Estudantes Provenientes do Exterior também se manifestou e garantiu a formação técnica da irmã mais velha. A inserção dessa menina no mundo do emprego será da responsabilidade da UNEP. A UNEP vai lhe enquadrar a partir da empresa de construção que é DK UNEP. E antes de ser inserido, terá uma formação, né? A organização garante ainda que vai trabalhar com parceiros a fim de se dar mais apoios à família. Eu sou cabeleireira daqui do espaço e vou ajudar a dar o aprendizado, tudo que tem a ver com cabeleireiro a ela. Até o momento não conseguimos o contacto com o pai, de nome Albino Delegado Alexandre, que é acusado de ter abandonado a própria filha por ter nascido albina. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é terrível. O pai, eu ouvi a mãe, Sr. Albino, você pode aparecer e dar também a sua versão, pode,
Mas eu ouvi a senhora dizer que a relação era boa. Era tudo cor-de-rosas. O televisor estava lá, as coisas estavam... Mas quando a Ben nasceu, pegou no televisor e foi embora. É uma ação premeditada. Não foi o que terá acontecido acidentalmente, não. Ele preparou a fuga. E muita gente conhece o Sr. Albino, os amigos que visitavam a família, foram lá os parentes, os tios dessa criança, que são parentes do Sr. Albino. Então, falem com o homem. Como é que se abandona assim? E depois, no futuro, ouça, nós conhecemos histórias de pessoas que foram abandonadas, venceram na vida. E, infelizmente, por ironia do destino, o pai que abandonou essa pessoa é uma desgraça, a cair aos pedaços. E de repente vem com uma mão estendida a pedir ajuda. Está a ver? Há casos, nós às vezes reclamamos como é que este velhote foi abandonado assim à sua sorte, a cair aos pedaços, ninguém olha para ele. Às vezes são pais que foram maus, foram malandros no passado. Tudo bem que isso não explica tudo, né? Nós não temos que pagar mal com mal, ou retaliar. Mas há pais que foram péssimos, abandonaram os filhos. Olha, não há aproximação, não há amor. Pronto, paciência. Estão ali, a cair aos pedaços na rua. Olha, estás a ver aquele fulano, aquele velho que está a passar? O filho dele é o boss fulano. Nkanga Gomes. Isso é terrível, isso é muito forte, hein? De facto, é uma situação que deixa uma choque à sociedade e demonstra aqui mais uma vez uma fragilidade e uma crise das relações conjugais com as suas devidas exceções e que demonstra mais uma vez que, infelizmente, nós temos muitos homens que têm um comportamento animalesco, não é? É importante que os angolanos saibam isso, que existem homens que têm um comportamento animalesco. A segunda nota é que este indivíduo, este pai que abandona a filha pelo facto de ser albina, nunca amou a filha dele. Nunca amou. E é preciso aqui também analisar a origem comportamental deste indivíduo, porque infelizmente nós não temos estudos, não é? Nós não temos aqui instituições, com salva de raras exceções, de estudarmos o comportamento social do angolano. O que é que levou ele a abandonar a filha de facto? Será que este pai foi rejeitado anteriormente pelo seu próprio pai? São hipóteses que nós levantamos para analisar o desenvolvimento comportamental e chegarmos até esta variável. Já não ama a mãe? Para amar o filho tem que amar a mãe. O que é que se passa de facto nesse tipo de indivíduo? Mas partindo do princípio que ele não ama a filha, porque de sã consciência, um homem normal, não é? Que faz filho com uma mulher e que diz que a ama verbalmente, mas a prática demonstra uma outra coisa, demonstra que ele não ama a filha. E isso tem consequências, não é? Infelizmente. E a outra variável também que a própria família deste indivíduo também não sei o que é que se passa, ao invés de irem procurar chamar para o impacto também de uma criança com albinismo, não é? Provavelmente pode ter um choque psicológico, são aqui hipóteses. Se eventualmente é isto que aconteceu, devem chamá-lo, conversá-lo, explicar, porque há também mulheres que no ato da gestação, quando têm uma filha albina, também há um sentimento de rejeição, não é? São análises hipotéticas, mas depois de ela socializar-se, perceber que é um ser humano normal, mas tem alterações por causa da pigmentação que é reduzida, ela de facto tem esta relação, mas que é muito reduzido porque a mãe sempre ama o filho, porque vem do seu ventre. Já os homens, infelizmente, devem conviver para desenvolver esta relação de amor com o filho. E há aqui uma crise de valores. Provavelmente esse indivíduo também tem crise de valores, porque isso que faz, de facto, envergonha os homens, as mulheres aqui têm que ter muito cuidado quando vêm que arranjar, porque há muitos homens que têm comportamento animalescos. E aqui uma questão, só para ter um dado, Mário, um homem quando separa-se de uma mulher aqui em Angola, já não sustenta os filhos. Nós temos ainda caso em tribunal que a relação terminou, a relação conjugal, mas ele deixa de sustentar os filhos.
É para analisarmos que tipo de homens é que nós temos, de que o filho não tem nada a ver com a separação do corpo, mas ele penaliza. Quer dizer que, do ponto de vista mental e estrutural, é um homem deficiente que, de facto, as mulheres, em primeira instância, devem repensar que tipo de homem, de facto, é que arranjam para evitar arranjar animais e que depois acaba por resultando nesse tipo de ações. Muito bem, Nkanga, muito obrigado. Bom final de tarde. Já o sol foi-se embora, já está posto no mar, mas amanhã voltaremos a estar juntos. Exatamente, Maria. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Nkanga Gomes, sociólogo, e aqui um olhar a esta situação. Que pai, hein? Que pai. Abandonar a filha, o filho, porque é albina. Não. Os argumentos podem ser milhões, milhares. Jamais de la vie. Não. Agora, estamos a falar de pai. Agora imagina uma mãe que dá à luz uma bebê e porque não sabe como sustentar a bebê, atira na fossa. Hã? Essa história vamos contá-la amanhã, mas hoje podemos perceber um bocadinho da história? Põe um bocadinho, vai, Regi, um bocadinho. Esta alegou que o crime tirou a vida do seu próprio filho em função do bullying que poderia sofrer no bairro por intermédio das suas amigas, em função de já ter 4 filhos de relações diferentes, ou seja, cada filho com seu pai, e este seria o 5º também com outro pai. Então, por meios próprios, ela realizou o parto. Depois da realização do parto, que possivelmente correu bem, pôs fim à vida do próprio filho e sonegou o cadáver numa fossa séptica que dista cerca de 10 metros da sua residência. Amanhã vamos contar-lhe bem essa história. Não sei o que é que está a passar, pais que abandonam, fogem, não querem criar os seus filhos, mãe que atira... Isso está terrível, está a meter medo. Está a meter medo. Vamos repreender esse comportamento de pais e mães. Vai! Nós vamos para o intervalo. Atenção! A madeira Mucivi não pode ser comercializada. Ouça, a madeira Mucivi está proibida. Não pode ser comercializada. A sua comercialização está proibida. Mas há pessoas que estão a atrever-se, mesmo com esta medida, a tentar fazer o comércio da madeira Mucivi. Depois do intervalo, volte connosco. É um até já. Em 2023, a ZAP Novelas celebra 13 anos, mas o presente é para si. 13 clientes ZAP vão ser sorteados para irem numa viagem de sonho à Turquia com tudo pago. Para ser um dos vencedores, mantenha o seu pacote ZAP sempre ativo, de 18 de maio a 10 de agosto. Viva a magia da Turquia com a ZAP Novelas. ZAP Novelas, a Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. ZAP, a minha TV. Folheto, candando, laranja, por apenas 1.699 kwanzas. Arroz Tio Lucas, 1 kg, por apenas 699 kwanzas. Leite em pó Momo, Vital Plus, 1,8 kg, por apenas 8.999 kwanzas. Com Candando, fica tudo melhor. As obras da urbanização Boa Vida continuam em ritmo acelerado. Mais profissionais, mais eficiência e melhores resultados todos os dias. São mais de 600 casas entregues. 3.500 moradores de casa nova e muitos sonhos finalmente realizados. Mas o Grupo Boa Vida não para por aqui. Uma nova etapa se inicia com os condomínios 9 e 11. Há muito para fazer e muitas pessoas começam a ter um futuro com mais qualidade de vida. É o Grupo Boa Vida a honrar as suas promessas. Toda a Liga Inglesa só na DStv. Todos os golos, todos os confrontos, todos os momentos, todos os lances de Haaland, Salah e Bruno Fernandes. Tudo em português e em HD. Disponível a partir do pacote família. Mantém-te ligado e assista todos os detalhes. É a Liga Inglesa toda, só na DStv.
Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas.